Depois dos protestos do povo chinês e da queda da economia na China, o ditador Xi Jinping resolveu recuar diante das suas políticas de restrição, lockdown, tudo isso na China. Um funcionário da União Europeia disse à CNN que o presidente da China, Xi Jinping, reconheceu a frustração da população em relação às restrições contra a Covid-19 no país. Mesmo com o relaxamento de algumas medidas, os protestos continuam fora do país, em cidades como Sydney, na Austrália. A primeira questão é em relação às cidades que estariam já sem dinheiro, suficiente, inclusive, para conseguir manter o funcionamento ali da máquina pública, justamente porque houve um gasto muito alto para conseguir implementar essa questão de todos os lockdowns e essa testagem em massa. E também que a polícia chinesa estaria monitorando os manifestantes por meio do celular. São essas informações que você tem por aí também? Tem algo a acrescentar em relação a isso? Exatamente, Nicole. Primeiro, tem dois fatores com relação à questão da economia. Primeiro, é realmente muito caro você forçar o lockdown na China, porque aqui nós estamos falando da China, um regime autoritário. Então, eles colocam polícia nas ruas, eles monitoram as pessoas de fato, eles exigem que as pessoas fiquem em casa, eles usam tecnologia, por exemplo, drones, para ficar vigiando literalmente a cidade, para garantir que aquele lockdown seja efetivo. Então, isso tem um custo muito sério. Mas, além disso, ao forçar todo mundo a ficar em casa, você acaba tendo, por um longo período, como eles estão fazendo, já estamos indo para quase 3 anos que a China enfrenta esses lockdowns intermitentes. Você tem um custo econômico muito alto também, porque as fábricas param, as pessoas param de receber, inclusive, porque não estão indo trabalhar. Tem um custo para a economia que é muito pesado. A China até aqui vinha lidando com isso, mas começa a mostrar dificuldades, como essa que você apontou, de algumas cidades não terem recursos para manter esse nível de estrutura. E a segunda ponta é muito interessante, porque a máquina repressiva chinesa é muito eficiente. Eles têm vários órgãos de segurança internos e eles usam muita informação, muita inteligência para controlar os seus próprios cidadãos. Estamos falando aqui, de novo, de um país autoritário. E eles usaram a Covid durante essa época da pandemia como uma forma também de controlar a população, porque eles têm que ficar mostrando esses testes negativos, eles têm que mostrar um monte de se tomou a vacina ou não no celular para esses agentes de segurança. E eles conseguem ir monitorando muitas informações a partir daí. Então, por exemplo, a CNN fez uma reportagem, a CNN Internacional, como você mencionou, está no nosso site também, mostrando que a polícia ia atrás dos manifestantes, depois das manifestações já terem acabado, batia na porta da casa deles, porque controlando as informações dos celulares, eles sabiam quem estava nessas manifestações. E aí eles foram lá reprimir essas pessoas, ameaçá-las, dizer que elas não deveriam participar de nenhum protesto. Então eles estão usando tudo isso, é uma forma muito sofisticada de você controlar o seu próprio povo. Nicole? Inicialmente... Se tem uma coisa que os ditadores eles não entendem e não compreendem é a respeito de economia. Então o ditador chinês insistiu em fazer lockdown, já vem há quase 3 anos reprimindo o povo chinês, obrigando o povo chinês, não, para você ter uma vida normal, a partir de agora você vai ter que ter um teste negativo, porque se não tiver esse teste negativo, você não vai poder usar ônibus, você não vai poder entrar no shopping, você não vai poder ter sua igreja, não vai poder ter nada. E no passar dos 3 anos, sem movimentação, a China começa a cair economicamente. O povo fica revoltado porque querem trazer de volta a política do lockdown que quebrou a China e querem trazer de volta. Aí o povo está sem paciência. E aí o ditador, que não costuma fazer isso, tem que recuar porque a pressão do povo está forte. Bom, essa muralha que se chama China, que muitos pensam aí que é o país do futuro, que ninguém jamais vai derrubar, está perto da ruína. Existe uma igreja na China que, por mais que sejam presos, perseguidos, essa igreja ora dia por dia e essa muralha logo logo vai cair. E para você que não crê nisso, eu quero deixar este versículo aqui. Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia
eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?